Olá, eu estou aqui de frente com o Luiz César. Ele é um podólogo bastante respeitável aqui na cidade, né? E eu gostaria que você, César, falasse um pouquinho sobre o pé diabético. Qual a sua atuação em feridas? A gente sabe que essa ferida tem uma origem vascular, né? E como seria o seu procedimento nesses casos? Boa tarde, eu fico satisfeito de ter comigo aqui para poder trocar essas palavras aqui. Bom, nós usamos o laser, né? O seu produto, o infravermelho, para a recuperação desses tecidos. E também algumas medicações, vamos dizer assim, na parte integrativa, que seria o caso do ozônio. Nós falamos já esse assunto. Sim. E a recuperação desse tecido para poder fechar e não aumentar aquele local que existe a bactéria, fungos e outros problemas ali que a pessoa leiga não conhece. E também sempre dá um encaminhamento para um vascular, né, quando então temos o auxílio e a complementação da podologia junto com a endocrinologia, junto com a dermatologia e junto com o vascular, para poder ver o que pode ser feito ali. Então essa fototerapia, vamos dizer assim, você pode me complementar, vai ser uma recuperação muito mais rápida do que um simples curativo. Beleza, então a gente vê que o pé diabético é uma doença vascular arterial. Muitas vezes a glicose passa dentro dos vasos, como ela não está entrando muito dentro da célula, por causa do diabetes, ela começa a queimar a íntima da artéria. Então começa a ter uma diminuição da oxigenação, principalmente em extremidades. Tá? Então a ideia seria fazer com que essa artéria fosse tratada, né, para que aumente a vascularização naquele dedo, por exemplo, que está comprometido. Então, através da falta de circulação, forma uma ferida. Essa ferida, muitas vezes, é contaminada com bactérias. Sim. E a ideia é estimular essa microcirculação, porque toda vez que nós temos o nosso corpo inflamado, nosso sangue forma grumos. Sim. E esses grumos formam tipo rolons, formam um empilhamento de hemácias e ela não chega a pequenas extremidades. E o que acontece? É benefício para as bactérias. Sim. Então as bactérias todas são anaeróbias. E como tem pouco oxigênio, então elas fazem uma festa e essa ferida vai se abrindo. Então a ideia seria melhorar essa circulação, melhorar essa adesividade plaquetária, esse desempilhar essas hemácias, para que o oxigênio chegue. Uma vez que chegou, a gente começa a oxigenar. Então a ferida de roxa começa a ficar rosinha. Sim. E ela começa a se fechar. E mesmo a bactéria estando ali, ela não vai ter a mesma virulência. Então a luz, associada a todo o trabalho que você faz, ela tem esse potencial de cicatrização. Né? Uhum. E aí que a gente consegue, então, resolver um problema de amputação. Sim, evitar amputação. Prevenir uma amputação, Isso. Entendendo qual que é o mecanismo de ação do diabetes. Sim. Que o problema não é questão nem diabetes, muitas vezes é resistência insulínica. Então, hoje, com a alimentação desregrada, né, a gente tem uma resistência insulínica. Muitas vezes o pâncreas produz insulina, mas a insulina não entra dentro da célula. Então a gente tem que arrumar um processo de recuperação disso. E por isso o podólogo não tem que ser só um podólogo, ele tem que ser o integrativo. Sim, ele sim. tem que pelo menos saber indicar para um profissional que a pessoa não é só pé. E o pé não é só pessoa. Então você tem que fazer a integração desse pé ao corpo humano. Sim. Mesma coisa de dentista. Dentista não é só boca. Sim. Ele tem que ter o corpo inteiro. E a medicina tem que interagir com esses casos. Então nós fazemos uma integrativa, que não é só bioquímica, não é só biofísica, e também tem que ver a saúde mental. Eu já vi pessoas, por exemplo, que têm feridas há 20, 30 anos. Qual a qualidade de vida? Uma pessoa com 70 anos, com 40 já teve uma ferida? Sim. Que qualidade de vida que teve essa pessoa? Então é preciso da intervenção nossa. Né? E muitas vezes, quando eu vejo um caso desse, vai para o podólogo. Cezinha, faz isso, aplica a luz. Isso. Não aplica mais nada, só troca o curativo, lava.
e você vai ver que em 30 dias, 60 dias no máximo, essa ferida fechou, né? Com certeza. É isso que a gente tem feito, né? Eu fico contente porque o aprendizado que nós temos com você e com a integração, com o pessoal da integrativa, então se integrar e complementar a podologia nisso que você acabou de falar. Porque o diabético é aquilo também. A pessoa é um pouco até teimosa, não acredita muito. Mas eu agradeço, fico satisfeito por estar aqui com você e aplicar esse aparelho que eu tenho feito. Então eu até deixo aqui para que os profissionais da área do tratamento do pé faça o uso exatamente desse aparelhinho aí. Aplicação simples, né? Ah lá, exatamente, para recuperação. Mesmo outra coisa que você tem bastante é problema da onicomicose. Sim, sim. Muitas sim. vezes você tem uma cetonax nisoral, toma um ano inteiro, 2 anos, sobrecarrega o fígado, tem efeitos colaterais. Com certeza. Então hoje a gente usa o azul de metileno. Azul de metileno, o sim. azul de metileno, lipossolúvel. Sim. Ele vai marcar o fungo. Sim. E o azul de metileno tem uma dupla ligação, que quando ativo com a luz ele libera um oxigênio. E esse oxigênio está ligado na bactéria. Bactéria. Ou no fungo. E aí ele explode o fungo, porque o fungo, como eu falei, e bactérias são bactérias anaeróbias, não suportam o oxigênio. No momento que eu levo oxigênio para eles, Sim. eles não têm ambiente. Então, mais uma vez eu agradeço, porque eu já conheço, espero que o pessoal que está nos assistindo, que estão nos assistindo, veja a necessidade de ter esse aparelhinho e para poder deixar mais o paciente, o cliente, satisfeito com o resultado. Eu agradeço muito e fico feliz por estar aqui com você. Tá bom? Beleza, Cezinho. Um abraço para você. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Estamos aí juntos. Se Deus quiser. Até mais. Um abraço, até mais. Tchau para vocês.